Querem tocar o pau, professor? Quer começar? Vamos. Então, ó, começa pelo César e 15 minutos depois do Renato. E quem quiser mandar pergunta, pode mandar pelo Superchat aqui do YouTube ou mandar pelos Supersets, que aí o link tá aí, você manda pela sua carteira Lightning, tá bom? Então, vamos lá. Começou aqui, ó. A palavra é sua, César. Então vamos lá. Eu tenho duas premissas de por que a o Bozo não me traiu, tá? Eu vou começar com uma tese que eu apresento, que o pessoal não me acompanha, então não sabe, né? A primeira tese é a de que todo mundo que chora que o Bozo me traiu, todo mundo que chora isso é porque tem um motivo inconfessável, né? Pelo qual o Bolsonaro mexeu em algum queijinho próprio, né? Pisou em algum calo, e daí precisa arranjar uma série de desculpas que são inconfessáveis para que as pessoas não descubram o motivo real, certo? Então eu vou dar dois exemplos. Tem um conhecido meu, não vou dar nome, né, que foi comigo contra o PT, chutou boneco do PT, impeachment e o caralho, não sei quem, não sei quem, mas ele queria, na verdade, ser pesquisador. Então, para quem não sabe, não existe cargo de pesquisador. No Brasil, como é que você faz para ser pesquisador? Você arranja algum cargo de professor numa universidade pública, fica 3 anos trabalhando como professor. Quando você adquire a maldita estabilidade, né, que daí não pode mais ser demitido, aí você se recusa a dar aula, né, e vira pesquisador e fica lá brincando de fazer pesquisa e bota os alunos de mestrado para dar aula para você, né? Aí o que aconteceu? Esse meu conhecido tinha como plano ser pesquisador. Aí ele entrou, conseguiu, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Depois de pós-doutorado, não sei, acho que o cara vira Jedi, um negócio assim, então ele é Jedi e tal. Aí fizeram um concurso de títulos e documentos, que só faltou constar o nome dele. Tem que ter esses títulos e esses documentos, né, e ser chamado fulano, né? Aí só ele tinha os títulos e documentos, arranjou lá a cadeira de professor, e daí quando ele tava na boca, e ele ia conseguir virar pesquisador, entrou o Bolsonaro chegou, bateu no ombro dele e falou: amigão, você fez concurso para pesquisador ou você fez concurso para professor? Para professor, né? Então vai dar aula, filha da puta, vai dar aula. Aí o que aconteceu? O Bozo me traiu. Virou petista, votou no PT, fez campanha pro PT e o caralho, certo? Um outro caso específico era o seguinte: um conhecido meu trabalhava numa estatal aqui do Brasil, uma muito grande, certo? Recebendo salários nababescos, certo? E, além do salário nababesco, recebia aquelas deliciosas diárias. Por quê? Porque ele trabalhava na capital e essa estatal fica no interior, certo? Então, havia uma sede dessa estatal na capital, certo? Com um custo enorme, tá? E todo o pessoal de alto escalão dessa estatal trabalhava na capital. Segunda e sexta. Terça, quarta e quinta, eles recebiam diária, passagem de avião, para ir lá para o interior, trabalhar 3 dias no interior, certo? Chegou o Bolsonaro, falou: escuta, essa porra dessa estatal não é lá no interior? Por que nós temos esse povo trabalhando na capital? Por quê? Quanto que paga de aluguel nessa porra desse prédio? Quantos milhões? Então fecha essa porra desse prédio e vai todo mundo trabalhar lá onde fica a estatal, certo? E daí o que aconteceu? O Bozo me traiu. Por quê? Porque claramente, né, o pessoal tinha que ou se mudar para o interior ou se aposentar, ou pedir demissão,
certo? Então, gerou essa situação e o pessoal teve que se adaptar, né? E daí eu escutei dessa pessoa assim, todos os meus colegas votaram no Bolsonaro, mas agora não votam mais no Bolsonaro. Eu falei, mas é óbvio, Bolsonaro acabou com a mamata de vocês, né? Não vai votar no Bolsonaro mesmo, certo? Então, existe o Bolsonaro, quando ele entrou no governo, ele traiu muita gente, basicamente as pessoas que queriam que acabasse com a mamata dos outros, mas o Bolsonaro acabou mexendo na mamata deles, né? E eu vou aqui já expor o meu ponto que o Bozo me traiu especificamente, certo? Eu sou advogado, aliás, era advogado, especialista em licitação, trabalhei muito com licitação. O governo PT é ótimo para licitação, que gasta dinheiro a rodo, certo? E quando o Bolsonaro entrou, ele fez um corte linear de 30% em todos os contratos, certo? E mais, soltou um decreto proibindo licitações de produtos de luxo. Só na proibição de produtos de luxo eu perdi 2 clientes, tá? Um que vendia era especializado em vender iPhone, certo? E o outro que era especializado em fornecer carro de luxo com motorista, né, para esse pessoal aí da alta cúpula do governo, né? O Bolsonaro foi lá, cortou, falou, não, é um carro 1.0 com ar-condicionado aí, e é só no horário de serviço, não tem essa de levar a criança na escola, pegar a criança na escola, não tem nada disso, certo? Cortou isso, e esse meu cliente aí cancelou comigo, porque ele é especializado nisso, certo? E mais, eu tive uma redução grave de faturamento, justamente pelo fato de que o volume de licitações diminuiu bastante, certo? Então, o meu ponto inconfessável em relação ao Bolsonaro é isso, né? E já vou deixar registrado aqui o meu convite para que o Renatão exponha, se tiver, né, motivos que o Bozo lhe tenha traído, que tenha mexido no seu queijinho, eventualmente, tá? Então, essa é a primeira premissa que eu vou trabalhar. A segunda premissa é a seguinte: só se sente traído quem criou expectativas, certo? Vamos lá. O Bolsonaro sempre foi um funça, tá? Bolsonaro saiu da funça, do sistema de funça, capitão, sei lá o que ele era, certo? Ele ia ser expulso da funcice e entrou numa outra funcice um pouco menor, porque não tem estabilidade, a cada 4 anos, pelo menos, tem que convencer uma certa quantidade de pessoas a votar nele, certo? Ele sempre foi um funça. E mais, eu sempre identifiquei, e acredito que esse é um erro crucial do governo Bolsonaro, o Bolsonaro, além de ser funça, é puxa-saco de funça. Sempre foi puxa-saco de funça, e esse foi o erro que ele cometeu, e foi isso que levou ele à desgraça, certo? Por quê? Puxa-saco de funça. Ele não entendeu que funça só funciona na chibata, certo? A única coisa que ele deveria ter feito era ter acabado com a estabilidade do servidor público para eles finalmente obedecerem aos comandos que ele deu e não ficarem fazendo motim como fizeram. Especialmente o pessoal da Polícia Federal. Desculpa, me coloquei. Então, o erro do Bolsonaro foi ser funça e acreditar que ele dando ordens para pessoas que têm estabilidade e fazem o que querem, do jeito que querem, como querem, de forma impune, isso daí faria com que eles obedecessem a ele, o que não ocorreu de forma alguma, e enfrentou um motim grave do establishment, que, na minha opinião, é formado principalmente pelos funças, tá? Dito isso, por que o Bolsonaro não traiu? Por que eu votei no Bolsonaro? O que eu queria que o Bolsonaro fizesse, tá? Basicamente nada, tá? Eu queria que o Bolsonaro simplesmente fosse
um objeto, um totem, que as pessoas tivessem medo que ele fizesse para conseguir um objetivo específico, que era o seguinte: o poder executivo no Brasil, dentro dos governos anteriores ao governo Bolsonaro, era hipertrofiado. E é por isso que as pessoas, em geral, têm essa expectativa irreal do que o Bolsonaro faria ou deixaria de fazer. Por quê? Porque durante todos os governos anteriores, quem fazia legislação era o executivo, com base no mensalão. O Lula efetivamente fechou o legislativo comprando os deputados com mensalão. E o Bolsonaro voluntariamente, e acredito que isso foi um erro, ele abriu mão disso. Certo? E o fato das pessoas terem medo que ele faria o uso desse poder hipertrofiado do executivo fez com que o legislativo e o judiciário reagissem e diminuíssem ao máximo essa hipertrofia do governo Bolsonaro, que, a meu ver, tá, é uma situação que é extremamente salutar. Por quê? Porque as pessoas voltaram a entender que o voto menos importante que você pode dar no Brasil é o do presidente. É o que deveria ser o menos importante. O mais importante é o do legislativo, porque executivo executa as ordens dadas pelas leis que são feitas pelo legislativo, certo? E o judiciário não deveria se meter nisso. E, uma vez que o executivo acabou com essa hipertrofia e o legislativo passou a ser um pouco divergente com o que o establishment queria, a gente teve uma hipertrofia do judiciário, certo? Então, assim, tudo aquilo que acusam o Bolsonaro de não ter feito, tá? A meu ver, ele não deveria ter feito mesmo, porque eu não votei num ditador. Eu não queria um ditador. Se eu quisesse um ditador, eu procuraria votar num corrupto de direita, né? Eu falei várias vezes. Como é que o Bolsonaro poderia ter resolvido a situação? Se ele tivesse pego e roubado o dinheiro da Itaipu e pago para os deputados fazer os negócios, ele tinha conseguido fazer tudo, certo? Só que a questão é a seguinte: o Bolsonaro é um funça, tá? Você vai deixar a sua vida nas mãos de um poder estatal hipertrofiado, na mão de um funça, ex-capitão? Eu não pretendo fazer isso, não. Ah, mas aqui o Bolsonaro acertou, ali o Bolsonaro acertou. Eu não entendo essa lógica do pessoal que o Bolsonaro é ruim, ele faria isso, faria aquilo, faria aquele outro, mas eu queria que ele fosse um ditador. Que sentido que faz isso? Você queria um Bolsonaro ditador? Você acha que o Bolsonaro é um bosta, um traidor? Mas queria que ele fosse um ditador para fazer tudo que você quer, né? A meu ver, isso é um posicionamento extremamente infantil, tá? De quem busca sempre um papai que mande na sua vida, que para mim não faz sentido nenhum, tá? Eu, particularmente, prefiro o executivo diminuído, né? O executivo menos importante dos poderes, decidindo só dentro daquela estreita faixa de discricionariedade que ele tem, aonde que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer, as leis sendo feitas pelo legislativo, tá? E o judiciário se metendo o mínimo possível, tá? E a gente tinha chances disso, de caminhar para esse... não, ainda não, falta 2 minutos. A gente ainda tinha tempo de caminhar para isso se a gente simplesmente tivesse eleito o Bolsonaro, né? E daí ele poderia, com um Congresso menos de esquerda, tá? Essa coisa do Congresso de direita não existe, um Congresso menos de esquerda, né? Uns nomes um pouquinho melhor para tentar acabar com a isonomia, acabar com essa turminha que formou no STF. A gente perdeu a oportunidade, né? Muito em razão das pessoas que remaram contra, certo? E agora a gente tem que começar lá do começo a trabalhar o Congresso e nas eleições municipais, tá? É isso.
Eu nem precisei tocar o gongo aqui, pô. Ele parou de falar antes de dar os 15 minutos, nem precisamos do gongo. Então, eu quero agradecer, estamos com 825 pessoas. Muito obrigado a todos. Deixa eu mudar aqui de novo. Agora eu vou pôr o Renato aqui, deixa eu ligar o cronômetro. Tô colocando de novo aí o link dos Supersats para quem quiser mandar a sua mensagem, seu comentário, todos eles serão lidos daqui a pouco já, tá bom? Então, vou passar agora a bola para o Renato Amoedo, tem 15 minutos, o microfone é seu, Renatão. Eu gostaria de iniciar, lembrando que eu gostaria de ter chamado aqui, era Léo Dias. Léo Dias, quem tiver interesse, tem Leonardo Dias no Twitter, no Facebook, ele tem uma série de posts que são até mais pesados do que os dos irmãos Weintraub sobre as traições de Bolsonaro. E eu gostaria de fazer um elogio ao César. Rapaz, eu contrataria César como meu advogado. Ele, até pela comunicação corporal, facial dele, você vê que ele defende coisas que até ele, você vê que ele não acredita nisso, mas ele defende com muita ênfase, né? Que, tipo assim, todos os fatos que ele falou são falsos. Ele falou de fanfic, a Universidade Federal, nunca os vagabundos das universidades federais receberam tanto dinheiro para ficar mais de 2 anos sem um dia pisar na universidade na pandemia. Nunca os vagabundos no Brasil receberam mais dinheiro para não fazer nada. Alguém aqui, uma pessoa que tem o mínimo contato com a Universidade Federal, sabe que eles nunca receberam mais dinheiro com o Bolsonaro para trabalhar menos. Isso nunca aconteceu. O outro exemplo lá de que o cara parou, o Bolsonaro cortou, qual foi a mamata que Bolsonaro cortou? Bolsonaro foi o pai da maior roubalheira de todas, que foi o Petrolão. O dinheiro de Itaipu não foi roubado? Bolsonaro não ficou de 4, ele ficou de ajoelhado com o falo do cara na cara dele, depois deu os cargos de Itaipu aos generais e como é o nome do cara lá da Igreja Universal? Mas voltando sistematicamente para discutir o que o doutor falou. O presidente falou, só é traído quem tem razão pessoal. Acho que é o contrário. A expectativa infantil, a paralaxe cognitiva, a motivação pessoal espúria é de quem defende a cadela, como o dele e do Cogos, que ambos afirmam pretender voltar a ser eleitos com os votos das pessoas que ainda acreditam que Bolsonaro não é um traidor generalizado. Eles que têm interesse pessoal e por isso tem que mentir a si mesmos para dizer que ele não é um traidor. Porque se ele afirmar isso publicamente, ele perde os votos que vai dar a perspectiva de eleição. Tanto o Cogos quanto o César afirmam que vão ser candidatos de novo e querem ser eleitos com o voto dos caras que são as vítimas, né? Que estão sendo destruídos financeiramente por acreditar em Bolsonaro. O argumento final dele foi o pior. Você pediu... Eu queria ver aonde que eu pedi Bolsonaro ser um ditador. Eu nunca esperei que ele fosse um ditador. Eu esperei que ele fizesse o contrário de ser ditador. Bolsonaro foi ditador. Pior ainda, ele foi a cadela da ditadura do PT. Ele foi o agente de acomodação. Ele foi a vaselina para garantir a reeleição do PT pacificamente, sem as pessoas decentes investirem no Brasil. Uma ditadura é um regime de exceção que o Brasil vive hoje devido à sua traição ao comandante supremo das Forças Armadas não ter cumprido o seu dever, ter prevaricado integralmente durante os 4 anos. Até mais de 4 anos. Porque se você for ver as indicações do gabinete de transição, o tradutor oficial, em toda a sua vida adulta, tinha sido filiado ao PSOL, não é isso? Esse é o perfil de indicação de Bolsonaro. Se você for pesquisar quem são os generais, quem são os Vilas Boas, todos os armamentistas... Se fosse para eu dizer qual foi o maior prejuízo que Bolsonaro me causou, eu repetiria. Eu podia ter 8 armas quando o Bolsonaro tomou posse, e quando o Bolsonaro saiu, eu só podia ter 5 armas. Eu nunca tive uma autorização de arma com Bolsonaro. Eu já tive armas autorizadas a ser compradas com o governo Lula. Para mim, facilitou a compra de armas. Nem Dilma nunca me desarmou. Bolsonaro me desarmou. Agora, pior do que isso, é porque eu sou o cara que recolhe o corpo, eu sou o cara que suja a mão das pessoas que são mortas devido à prevaricação e à mentira da cadela. O meu prejuízo é esse. Eu sou a pessoa que vai ver a criança chorando, dizendo meu pai era trabalhador quando eu boto ele dentro do rabecão. O meu prejuízo é esse. O maior prejuízo que Bolsonaro me causou foi esse. Qual era a expectativa que eu tinha do governo Bolsonaro? A expectativa que eu tinha é que ele pelo menos tentasse fazer o que ele disse que faria. O que ele disse que faria? Que era o contrário de ser ditador, que ele fosse homem, que ele desse um choque de ilegalidade. Foi o que o Bukele fez. O que Bukele fez? Legalmente, afastou todo o Supremo criminoso, afastou os coronéis, os generais criminosos, eles foram presos ou sumiram, caíram fora, e aí fez uma desnazificação. Bolsonaro mencionou essa palavra e o princeso lá mais de 20 vezes na campanha. O que é desnazificação? O que significa essa palavra juridicamente?
É o afastamento completo e integral de todas as pessoas que participaram do regime anterior. Por exemplo, de caras como Tarcísio, que mamou cargo com Dilma. Aí ele integralmente coloca pessoas em todos os cargos relevantes, envolvidos intimamente aos regimes anteriores, como o próprio Tarcísio. Aí depois o cara vai dizer que isso ficou surpreso porque Tarcísio trabalhou para a aprovação do calabouço fiscal e porque Tarcísio financiou passeata gay com trio elétrico pedófilo. Não há surpresa alguma. O governo de Bolsonaro foi isso aí. Foi o governo mais cor-de-rosa do Brasil. A Pombagira lá defende que foram 71 leis feministas. É mentira. É mentira porque ela pode não saber o que é lei, mas foram 71 normas feministas. Em relação a negócio de só é traído quem tem expectativa, isso é verdade. Eu não considero que ele me traiu. Inclusive, Bolsonaro nem sabe meu nome, nem sabe que eu existo, ele não pode ter me traído. Ele não fez nenhum compromisso pessoal comigo. Ele traiu o país, ele traiu a lei e ele traiu a Deus. Ele traiu as pessoas que elegeram ele. Porque ele publicamente fez promessas e na hora de chegar lá ele fez o oposto. Não existe um dia de honra de Bolsonaro. Ele não, até agora, não tem nenhuma alegação de Bolsonaro tentou fazer isso ou aquilo digno. Não tem. Todas as indicações de Bolsonaro foram pessoas intimamente comprometidas com os regimes anteriores. O que ele propôs foi exatamente o oposto. Todas as medidas de Bolsonaro legais, inclusive de indicação, como cara de Moro, todos os vagabundos, foram desarmamentistas. O que ele prometeu foi armar a população. Todas as medidas de economia financeira, elas apenas serviram, como eu já disse antes, de agente de vaselina. Ele é um agente de acomodação do PT. O Bolsonaro ter economizado caixa, ter moralizado, entre aspas, as estatais, ajudou o futuro do país em quê? Ajudou o futuro do PT, que agora está botando a mão na máquina, completamente azeitada, completamente limpa de opositores reais, que Bolsonaro, inclusive, impediu que pessoas decentes fossem candidatos, fazendo a palhaçada lá, inclusive criando um partido que foi uma sugestão de uma petista, de uma advogada que era filiada ao PT 2 anos antes, não é isso? E do outro cara que era o diretor, o presidente do Aliança, era um cara que tinha sido indicado por Dilma para frustrar todas as possibilidades de indicação de pessoas decentes, para indicar pessoas como Tarcísio, para indicar pessoas como a ministra lá de Direitos Humanos, socialista lá, feminista. É isso. As pessoas que votaram em Bolsonaro votaram em defesa da família, em defesa de valores bíblicos e em defesa da lei e da ordem. E o que Bolsonaro entregou? Bolsonaro jurou lealdade eterna à Constituição e, para isso, ele teve que negar a Bíblia Sagrada. Ele não honrou a Constituição, porque ele não deu choque de legalidade, ele não honrou a Bíblia, ele não honrou a palavra dele, não houve denazificação. O que houve em relação ao armamento foi uma liberalização que já começava desde antes. O Alexandre de Moraes armou mais gente do que Bolsonaro, porque ele liberou geral para guardas municipais. A explosão de CACs já tinha acontecido anos antes de Bolsonaro tomar posse. Já aumentava 2 dígitos no governo Temer. O que houve a explosão de CACs não foi, inclusive, nenhuma lei. O doutor deve saber muito mais disso do que eu, porque ele deve consultoria e tal, lida com isso. Eu era CAC na época do estadual. Eu cheguei a ser CAC estadual, eu era caçador na Bahia para ter arma com 21 anos. Então é isso. Em relação ao argumento do professor lá da Universidade Federal, o que eu posso dizer é que o professor provavelmente não conhece nenhum professor real. E se ele conhecer, ele não conhece a realidade verdadeira. Porque na realidade verdadeira, ninguém foi melhor para os professores maconheiros, sacizeiros, estupradores e doutrinadores das universidades. Bolsonaro deixou eles em casa há mais de 2 anos sem trabalhar, recebendo integralmente, inclusive fazendo campanha sectária política, sem nenhum... Bolsonaro moralizou. Macri, um merda, equivalente ao PSDB do Brasil, moralizou 10 vezes mais. Macri suspendeu mais de 10 mil concursos e anulou mais de 5 mil. Bolsonaro anulou quantos concursos? Bolsonaro auditou quantos concursos? Bolsonaro afastou quantos criminosos em tribunais superiores? Bolsonaro afastou quantos generais traidores? 0. Ao contrário, ele indicou traidores. Ele indicou. Bolsonaro fez algo que nunca tinha sido feito na história do Brasil. Ele indicou os inimigos ao STF. Bolsonaro indicou uma criatura do PCdoB, bicho. E outra indicação pessoal, um cara que escreveu um livro dizendo que o maior brasileiro vive era Toffoli. Um cara que nunca passou no concurso, era estagiário de José Disseu. É isso. Essas são as pessoas que Bolsonaro colocou no STF. Então, você chegar e dizer, Bolsonaro nunca me traiu. Beleza, ele nunca me traiu a Renato. Como ele pode não ter traído a César? Ele pode nem saber quem é César. Provavelmente Bolsonaro nem sabe quem é Renato, ele tá cagando. Mas ele traiu a promessa dele. Então, ele traiu o país, ele traiu a lei e ele traiu a Deus. Eu acredito de verdade que essa conversa que a gente está tendo aqui, em vários aspectos, é totalmente irrelevante. Bolsonaro nunca mais vai se eleger a nada, só que para Bolsonaro isso é irrelevante. Mas para as pessoas que acreditam em Bolsonaro, essa conversa é extremamente relevante. Enquanto existirem pessoas que acharem que a cadela do PT não é uma cadela do PT,
acharem que tem eleição no Brasil, acharem que tem legalidade, todos os exemplos que você deu foram de total ilegalidade, mas você ainda acredita que vale a pena ter o contra-cheque e tal, que vale a pena se candidatar, acabou. Se você não entender que não tem legalidade, que nunca mais terá uma eleição, você não vai assumir a responsabilidade pessoal de você resolver o seu problema, como eu já resolvi o meu há muitos anos. Eu vendi meu carro, tem um print lá, eu vendi um carro de 4 mil reais e hoje em dia eu vendo ele mais de 500 mil reais. Eu não preciso eu tenho um cargo na polícia, eu sou funça, mas eu vivo num país soviético. A Bahia é soviética. Não existe um pipoqueiro sem favor político. Se o cara não tiver licença, se ele não tiver alvará, vai vir um rapa, vai dar da porrada e vai pegar a pipoca dele. Não existe no mundo que não existe iniciativa privada, não tem legalidade, funça. Todos são funças. Até o empresário, ele só vai prosperar se ele tiver amizade e favorecimento estatal. Então, existem dois tipos de funças. Tem funças que colaboram com o governo, aumentando o seu poder e riqueza, e tem funças que reduzem o poder e o governo satânicos, exercendo o seu cargo de maneira digna. Inclusive, o senhor é contra que existam pessoas que sirvam ao Estado e não ao governo, porque você é contra a estabilidade do serviço público. Isso, inclusive, é uma pauta gigantesca que o PT adora. O PT adoraria essa sua posição. Por quê? Porque na hora que não existe estabilidade, o cara tem que ser um puxa-saco. O cara não pode servir a lei, ele vai ter que servir ao governo. É exatamente isso que você está defendendo, que é o PT defende. O primeiro argumento seu é que todas as pessoas que acham que o Bolsonaro é um traidor têm algum argumento pessoal. Eu trabalhei na campanha de Enéas. Eu larguei emprego para trabalhar na campanha de Enéas. Eu larguei emprego para trabalhar na campanha do não. E eu trabalhei na campanha para eleger a Cadela. Quando eu trabalhei na campanha do não, qual o interesse pessoal que eu tinha? Quando eu trabalhei para eleger Enéas, eu tirei título com 16 anos para votar em Enéas, qual o interesse pessoal que eu tinha? Eu fiz uma campanha de 10 mil reais, não tinha nenhuma expectativa de ser eleito. Eu fiz isso para eleger a Cadela. O que eu queria era viver num país com legalidade. O que eu queria era desnazificação, como aconteceu em El Salvador. O que eu queria é que Bolsonaro fizesse o que ele disse que ia fazer. Que soldado que vai para a guerra com medo de morrer é covarde. Ele assumiu que é um covarde. Bolsonaro assumiu publicamente que ele é um covarde. Porque ele foi para a guerra, chegou lá, em vez de dar testa que ele jurou combater, que eram os criminosos, ele ficou de 4 para os criminosos. Ele ficou de joelhos na frente com o falo do cara lá da Universal, qual é o nome dele? O Edir Macedo, na cara dele, e entregou cargos para Edir Macedo. Esse negócio de, Bolsonaro fez diferente. Bolsonaro fez diferente. Ele foi o primeiro a indicar as pessoas que ele alegava ser inimigos a todos os cargos relevantes. Bolsonaro afirmou várias vezes que se Lula fosse eleito, ele ganharia a eleição. Aconteceu o quê? Bolsonaro não sabia que Lula ia ganhar a eleição? Então, é isso. Ele sabia que Lula ia ganhar a eleição, ele enganou milhões de pessoas, pedindo que essas pessoas fossem para a rua, pessoas que perderam ônibus, pessoas que foram presas, pessoas que foram torturadas. Eu não preciso dizer aqui as dezenas de casos de pessoas que foram presas ilegalmente por acreditar no chamado de Bolsonaro de apenas me autorize. E depois ele ser autorizado, ele foi autorizado a fazer o quê? Ele foi autorizado a beijar Toffoli, tomar vinho Toffoli de noite na casa dele? Ele foi autorizado a em Temer e fazer um acordo que ninguém nunca ia cumprir para ele ser o agente de vaselina, de acomodação? Ele foi autorizado a legalmente cumprir a lei e dar um choque de legalidade num país que já não tinha qualquer legalidade. Ele chegou lá e se curvou a quem jurou combater. É isso. Ele prometeu basicamente 3 coisas na campanha. Bolsonaro prometeu armamento, desnazificação e moralização. Houve desmoralização, houve ampliação da nazificação e houve desarmamento. Então ele só fez o oposto de tudo que ele quer fazer. Se isso não é uma traição, não a mim pessoalmente, mas ao país. Se isso não é uma traição, eu não sei o que é. E se não foi por covardia, ele mesmo admite que era. Porque ele disse que ia tentar eu morrer, não é isso? Que ia fazer eu morrer. Chegou lá e não tomou nenhuma medida. Se eu puder colocar uma pergunta, doutor, para o senhor, já que você fez algumas perguntas, inclusive que eu respondi, o senhor conhece o conceito jurídico de desnazificação? O senhor nega que Bolsonaro prometeu isso? O senhor nega que Bolsonaro prometeu armamento? O senhor nega que os professores das universidades federais nunca trabalharam tão pouco recebendo tanto, que todos os vagabundos, inclusive da cadeia, receberam Auxílio Brasil, enquanto quem trabalhava não recebia nada? Era pau no cu, literalmente, já que vocês xingaram, eu vou xingar da MT também, hein? Os trabalhadores foram diluídos com Bolsonaro sem precedentes. Bolsonaro foi o melhor presidente para os bandidos da história do país e o pior para o verdadeiro trabalhador, que não recebeu Bolsa Vagabundagem, Auxílio Brasil, nem nada disso. Bolsonaro chegou ao ponto de financiar a separação e a promiscuidade, dando Auxílio Brasil em dobro à mulher que largasse o marido, né? Houve isso ou não houve? A mãe solteira receber mais. É isso. Bolsonaro foi o pior presidente para as famílias na história do Brasil. Dilma aprovou a guarda compartilhada como padrão legal, a norma mais masculinista da história do Brasil.
Bolsonaro apoiou e sancionou uma lei de crime genérico, de prejuízo psicológico ao incomodar uma mulher. Não existe, bicho, uma conduta específica. Existe o efeito subjetivo de incômodo psicológico. Só por isso, já deixa claro que o Bolsonaro foi um presidente feminista. Ele prometeu ser um presidente feminista ou defender a família? Bolsonaro prometeu defender valores bíblicos, chegou lá e serviu integralmente ao Satanás. Eu desafio alguém aqui que poste uma medida decente de Bolsonaro de defesa da família. Ele foi um defensor do feminismo, do gaysismo e de tudo que não presta. Já deu 15 minutos? Já deu 15? Não precisa tocar, não pode passar pro professor, pro presidente